Direto do plenário está de volta, ao vivo, com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos sentar. Declaro reaberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Verifico que vários dos eminentes advogados aqui presentes devem estar também acompanhando, na sequência da pauta, os itens 5 e 6 da relatoria do ministro Luiz Fux, mas eles não serão apregoados na data de hoje, serão no retorno da vista do ministro Gilmar Mendes. Agradeço aos eminentes advogados. Como também já anunciaram anteriormente, que o item 7 não seria chamado. Agora chama a julgamento o item 8º da pauta da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, ação direta de inconstitucionalidade número 3005, procedente do Distrito Federal, sendo requerente Procurador-Geral da República, interessado Presidente da República e Congresso Nacional. Ministro Ricardo Lewandowski, não há inscrição para sustentação oral, Vossa Excelência pode ir à relatoria e ao voto. Pois não. Senhor presidente, essa é uma questão antiga que já está sendo discutida há muito tempo nesta Corte. Eu vou fazer um resumo, eu distribuí meu voto, e trata-se do seguinte: a Procuradoria-Geral da República impugnou o artigo 26 da Lei 8.077/91, que tem a seguinte dicção: as operações de crédito rural contratadas junto às instituições financeiras com recursos oriundos de depósito à vista e com cláusula de atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor, IPC, passam a ser atualizadas pela TR, observado e exposto no artigo 6º desta lei. O que é que se discute aqui? Não se discute se o índice aplicável é o IPC ou é a TR. Aqui, na verdade, o que a PGR alega é que este dispositivo, tal como redigido, ele poderia retroagir e, portanto, vulnerar o artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, que veda a retroação da lei e a desconstituição da coisa julgada e de ato jurídico perfeito. O que é que nós temos aqui nestes autos? Em primeiro lugar, a peça inicial da PGR, depois a manifestação da PGR corroborando esta peça inicial. Nós temos também a opinião da AGU, que é pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, e ela veio aos autos dizendo que o próprio Banco Central, reconhecendo que o Supremo já anteriormente havia concedido uma liminar, e o plenário, sendo relator o ministro Carlos Veloso, considerou inconstitucional este dispositivo. Depois, tendo em conta o reconhecimento pela Corte da ilegitimidade ad causam do proponente, então a ação ficou prejudicada e a liminar perdeu a sua eficácia. Eu, pelo meu voto, senhores ministros, estou considerando que realmente este dispositivo é inconstitucional, que ele, tal como redigido, ele atinge a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, sobretudo o ato jurídico perfeito, os contratos que foram celebrados anteriormente. E eu, nesse sentido, estou julgando procedente esta ação direta de inconstitucionalidade. O fato do Banco Central do Brasil ter já admitido que não aplica o artigo 26 da Lei 8.177 retroativamente, e o fato também da AGU ter vindo aos autos e se manifestado pela inconstitucionalidade da retroação desse dispositivo, eu entendo que não há nenhuma prejudicialidade, porque se trata de uma norma que ostenta um caráter geral e abstrata, portanto, é cabível a ação direta de constitucionalidade para impugná-la, e então estou acolhendo a pretensão da PGR e julgando procedente esta ação direta de inconstitucionalidade. A consequência jurídica, nós teríamos, então,
esses créditos e, portanto, débitos de quem foram atrás do crédito, corrigidos por um índice superior. Pois é, não, mas isto, ministro, é que isso não está em causa. Eu sei que nós acabamos de reafirmar com toda a ênfase de que a TR não é o índice aplicável, mas sim o IPC. Mas está em causa só a aplicação no só tempo, retroativa, aplicação apenas, no tempo da lei. Exatamente. O artigo 26 da lei que mandava a partir que esse índice valha apenas a partir da promulgação desta lei e a entrada em vigência deste artigo 26. No tocante às operações subsequentes. Perfeito, no tocante às operações subsequentes. Só isto. Eu até, mas não é o caso, me animaria a dizer que o índice aplicável é o IPC, né? Mas não é isto de que se trata aqui. É só apenas impedir a retroação desse artigo 26. Todos de acordo? Eu vou divergir, presidente. Deixa eu dizer a minha visão. Essa é uma questão tipicamente econômico-financeira. A minha visão do papel do Poder Judiciário e, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal é que, em matéria de proteção de direitos fundamentais e de proteção das regras da democracia, o Supremo deve ser extremamente proativo para proteger a democracia e para proteger direitos fundamentais, inclusive de minorias, quando seja o caso. No entanto, em matérias de política econômica, em matéria de política monetária, matérias administrativas em geral, eu acho que o judiciário deve ser autocontido. E, portanto, eu nem me sinto capacitado a entrar na dinâmica desse tipo de contrato para discutir qual o melhor critério a ser adotado e a norma, a meu ver, não tem efeitos retroativos. Portanto, presidente, eu vou ler apenas a ementa do meu voto, pedindo todas as vênias ao ministro Lewandowski, cuja posição é totalmente coerente com o que ele havia decidido anteriormente, tal como penso que a minha também seja. Portanto, digo eu, ação direta em face do artigo 26 da Lei 8.177, de 1991, que substituiu o índice de preços ao consumidor, IPC, pela taxa referencial, TR, nas operações de crédito rural. Embora o caso seja análogo às ADIs 4357 e 4425, em que esta Corte concluiu não ser adequado o uso da TR para atualizar monetariamente as dívidas da Fazenda, porque tais índices são, em sua essência, inadequados à finalidade visada pelo Instituto da Correção Monetária, entendo que há ao menos 3 motivos para não se aplicar a lógica do precedente à presente ação. Primeiro, esse argumento que acabei de utilizar, de autocontenção judicial. Segundo, distinção entre o fenômeno inflacionário, que é mensurado por índices de preços na economia, e a dinâmica do mercado de dinheiro, que é mensurada pela TR e outros índices, como acentuado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 493. E 3, a razoabilidade de se exigir do Estado a correção de suas dívidas por índice de preço, mas não estender esse entendimento para qualquer circunstância em que a TR foi escolhida pelo legislador como critério de correção monetária, especialmente, e considero isso importante, nas situações em que há voluntariedade, aqui é um contrato. A revisão judicial de índices de correção monetária editados pelo legislador, a meu ver, requer uma postura de autocontenção judicial, seja em respeito à investidura popular que caracteriza o poder legislativo, seja em respeito à complexidade técnica inerente ao tema. O Poder Judiciário não possui capacidade institucional para avaliar os efeitos de eventuais mudanças nos índices de correção monetária na economia. O impacto econômico pode ser imprevisível e mesmo devastador. Portanto, em regra, esta Corte deve ser deferente às escolhas do legislador na matéria.
Conforme bem destacado pelo ministro Moreira Alves na ADI 493, a TR, aspas, reflete com propriedade a dinâmica presente no mercado do dinheiro, com as peculiaridades que lhe são próprias, fecho aspas, sendo muito mais apropriada para a operação de crédito rural do que qualquer índice de preços que mensurem o fenômeno inflacionário. Ao utilizar a TR como critério de correção, o legislador curvou-se à dinâmica do mercado em detrimento de um índice de preços na economia, o que constitui uma escolha que a ele cabe e que me parece legítima. É razoável que se exija do Estado a correção de suas dívidas por índice de preço, uma vez que o sistema de precatório é obrigatório e regulamenta a forma de pagamento dos débitos da Fazenda com seus cidadãos. A situação é distinta em operação de crédito rural, em que as partes voluntariamente aderem às condições de financiamento impostas pela lei e demais regulações dos órgãos administrativos, como o Banco Central. Não há obrigatoriedade em contrair empréstimos, tal como o sistema de pagamento via precatórios. De modo que não há, a meu ver, pedindo todas as vênias, como estender a lógica da decisão das ADIs para qualquer caso em que o legislador escolheu a TR como critério de correção, especialmente nas situações em que há voluntariedade, como é o presente caso. Portanto, presidente, eu estou pedindo todas as vênias ao eminente relator, cujas razões eu compreendo, eu estou julgando improcedente o pedido por entender que a situação é diversa daquela das ADIs, porque aqui há voluntariedade, e por não achar que, como regra, deva o judiciário, porque aqui a impugnação não foi feita nem pelos tomadores do empréstimo, foi feita pela Procuradoria-Geral da República. Não vejo razão para o judiciário sair dos seus cuidados e interferir numa questão técnica dessa delicadeza, passados tantos anos e sem ser capaz de aferir o impacto sistêmico. Tanto por essas razões, eu estou julgando improcedente. Presidente, adiro à divergência manifestada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E por que eu faço? E colho esse dado do próprio voto do relator. Porque esse preceito, ele veio à baila numa conjuntura toda própria. Quando, por exemplo, em 1990, o índice, o IPC, a inflação, portanto, acumulada, alcançou a percentagem astronômica de 1.476%. Né? Então, à época, ante esse contexto, substituiu-se o IPC pelo TR. Mas isso ocorreu, e esse detalhe é importantíssimo, tendo em conta a utilização de depósitos à vista, ou seja, depósitos que eram, à época, remunerados não pelo IPC, mas pela TR. O que preceitua o artigo 26, as operações de crédito rural contratadas junto às instituições financeiras com recursos oriundos de depósitos à vista, quer dizer, a instituição financeira seria mera intermediária na utilização desses valores e com cláusula de atualização pelo índice de preços ao consumidor, e vimos a inflação acumulada de 1990, passam a ser atualizadas pela TR, observado o disposto no artigo 6º desta lei. Penso, presidente, que aqui não cabe empolgar em si o princípio da irretroatividade normativa para alcançar-se uma política financeira que atendeu ao contexto. Por isso, acompanho o ministro Luiz Roberto Barroso julgando improcedente o pedido. Senhor presidente, apenas uma observação. O próprio Banco Central, já entendendo que esta situação está de longa data superada, não aplica mais a norma com base num ato formalmente editado.
Doutor ministro Alexandre, tendo havido divergências, eu vou acolher os votos individualmente. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu vou fazer 3 rápidas observações, iniciando com o fato, respeitando, obviamente, as posições do contrário, que na presente ação o que se discute é proteção também de direitos fundamentais. O direito à propriedade, que é um direito fundamental, o Estado não pode, o poder público não pode, a seu livre arbítrio aqui por medida provisória, não pode invadir a propriedade do particular. Mas aqui vai mais além. E aí que me causou um pouco de perplexidade. Mas, ministro, a meu ver, o preceito é favorável aos credores, aos devedores. Porque a UDR, é interessante que a UDR que era a patrocinadora da anterior. Mas aqui... Penso que falava pelos credores. Não, exato, mas isso eu digo em virtude da questão de TR ou IPCA. Mas aqui não se discute, como bem ressaltou o eminente relator, o ministro Lewandowski, não se discute a questão de TR ou IPCA, não se discute a opção do Congresso Nacional, na verdade, do Presidente da República, e depois do Congresso ao converter a medida provisória em lei. Aqui, o que se discute é a retroatividade ou não aos contratos já existentes. É isso que se discute. E o que ocorreu? Ocorre que houve ação direta, como Vossa Excelência lembrou, a primeira ação direta foi ajuizada pela UDR, e na data, em 7/10/92, por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, concedeu a medida liminar exatamente para suspender e ressaltou na própria ementa, na ementa de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, ressaltou que aqui haveria ferimento... A essa altura eu vou pedir vista. Vou pedir vista porque me cobra o ministro revisor, me cobra coerência, né? E, evidentemente, algo que eu sempre busquei em minha vida de juiz foi a coerência, né? Eu vou pedir vista do processo. Vamos aguardar o voto que ele está proferindo. E ressalta o plenário do Supremo por unanimidade, ressaltou o princípio do ato jurídico perfeito, na ementa. Ocorre que depois foi negado o seguimento pela ilegitimidade, mas em virtude da análise do plenário do Supremo, em virtude do Supremo ter afastado a vigência, no caso, a época, a eficácia, suspensa a eficácia, o próprio Banco Central, como disse o eminente ministro relator, logo após, veja, a decisão foi 7/10/92, em 26/11/92, o Banco Central, deliberação de 26/11/92, disse, com o intuito de resguardar o princípio do ato jurídico perfeito, acolheu o entendimento exato pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que não se aplicaria retroativamente. Então, o que se trata, a meu ver, volto a dizer com todo respeito às posições em contrário, um ferimento à proteção do ato jurídico perfeito, consagrado no artigo 5º da Constituição, reconhecido pela unanimidade do Supremo Tribunal Federal em 7/10/92, em virtude disso, o próprio Banco Central afastou a aplicação, então nem haveria prejuízo a ninguém, porque, na verdade, não se aplica. Bem colocou o eminente ministro relator, que não entendeu prejudicial essa manifestação do Banco Central, não entendeu haver a prejudicialidade da ação, porque foi suspensa a aplicação, mas poderia voltar, eventualmente, à necessidade da segurança jurídica. Então, não há prejuízo a ninguém, porque não se aplicou em virtude exatamente da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, que mesmo depois, tendo sido afastada pela perda superveniente
legitimidade ad causam, mas foi seguida pelo Banco Central. Então, com essas considerações, presidente, eu sigo integralmente o eminente ministro relator, julgando procedente as... Presidente, eu vou aguardar a vista do ministro Marco Aurélio também. Direito fundamental é uma categoria que as pessoas podem definir de formas diferentes. Aqui, nós estamos falando de operação de crédito rural. Se operação de crédito rural constitui direito fundamental, é uma opção, digamos, conceitual. Mas, no fundo, o que se protege é o tomador do empréstimo, porque você estabelece um índice que é menor, como lembrou o ministro Marco Aurélio, do que era o índice de preço. Portanto, essa é uma intervenção legislativa na economia para proteger supostamente o lado mais fraco da relação jurídica, que é o tomador do empréstimo rural, em face da instituição financeira, portanto, do banco privado, normalmente banco público, em operações de crédito rural. Portanto, quer dizer, uma intervenção legislativa para estabelecer índices de proteção ao tomador do empréstimo, e aqui o questionamento não foi pela Confederação dos Bancos, não foi pelas instituições de crédito em geral que poderiam se sentir lesadas em algum direito fundamental, se imaginar que os bancos têm um direito fundamental a um determinado índice de correção. Mas, de qualquer forma, o próprio conceito do que seja retroativo aqui precisaria ser debatido, porque, evidentemente, não se está afetando os pagamentos já feitos. Está se dizendo, daqui para frente, o índice vai ser esse, o que rotineiramente se faz na economia brasileira. É claro que se o Banco Central depois entendeu que isso não era bom ou isso deixava de ser, a meu ver, não carreia a inconstitucionalidade a uma decisão do legislador sobre índices aplicáveis a empréstimos relacionados a crédito rural. Portanto, eu só quis colocar a questão conceitual, porque se eu achasse que há uma questão de direito fundamental em jogo, a minha perspectiva muda, porque aí eu admito que o judiciário seja mais proativo. Mas, em todas as vênias, a discussão sobre qual é o melhor índice de correção de operação de crédito rural entre empresário rural e a instituição financeira não é um desses temas que eu acho que o judiciário deva ser proativo. Senhor presidente, eu peço a palavra apenas para manifestar até uma perplexidade. Aqui está se afirmando de que esta cláusula ou esse dispositivo é mais favorável ao produtor rural. Mas eu observo, isso está no meu voto, que a primeira ADI, que depois foi considerada prejudicada por ilegitimidade ad causam, foi justamente ajuizado pela União Democrática Ruralista, o que significa a liminar foi concedida a partir deste primeiro ajuizamento. Isso quer dizer, a meu ver, em princípio, que os ruralistas estavam inconformados com a retroação desse dispositivo, porque ele militava em prejuízo dos contratos destes. Daí, presidente, as minhas dúvidas. Eu fui relator e foi declarada prejudicada após o exame do pleito de concessão de liminar da DIN anterior. E, realmente, ela foi formalizada pela União, a que se referiu o ministro Ricardo Lewandowski, né? Agora, eu aludi ao fato de o preceito cogitar da tomada para empréstimo de depósitos à vista. E eu penso que aqui se visou com o preceito o encontro de contas, porque esses depósitos à vista é a presunção, por enquanto, passaram a ser remunerados pela TR, né? E se visou justamente ter-se um sistema fechado a respeito da matéria. Por isso é que eu estou pedindo vista, né? E a essa altura, eu devo até agradecer ao ministro Alexandre Moraes ter advertido que a ementa, no caso do implemento da liminar, se mostrou de minha lavra, né? Eu só pergunto ao ministro Luiz Roberto Barroso
Vossa Excelência mencionou que aguardaria a vista. Então, Vossa Excelência... Não, eu já votei. Eu registro o voto, Vossa Excelência. Evidentemente, se ao ouvir a vista do ministro Marco Aurélio, eu posso reajustar. Mas eu consigo nesse momento, essa é a minha convicção. O voto está proferido. Vossa Excelência me passaria o seu voto? Cópia Claro, do voto certamente. também? Então, eu proclamo o resultado parcial após o voto do relator, julgando procedente a ação, no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, e do voto divergente do ministro Luiz Roberto Barroso, que julgava a ação improcedente, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Senhoras e senhores ministros, os dois próximos itens da pauta é para julgamento em conjunto. É da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. Pois não. Me permite, eu até pedi a Vossa Excelência que desse prioridade a esse voto, porque achei que a questão era muito fácil, mas já vejo que nada aqui nunca sabe. Nunca se sabe. Pela observação. Mas nós cumprimos o dever do colegiado, que é debater exatamente, com toda a claro, atenção fico confortável. O que nós queremos é fazer justiça. Esses dois próximos feitos, eu vou fazer a seguinte sugestão. Nós ouviríamos o relatório do ministro Luiz Edson Fachin, as 6 amici curiae inscritos, o que daria 5 minutos para cada meia hora, é exatamente o tempo de chegarmos às 18 horas, suspenderíamos e daríamos continuidade amanhã. Podemos fazer assim? Então, apregou-o. Referendo na medida cautelar, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 524, procedente do Distrito Federal, de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, em que é requerente o governador do Distrito Federal e interessados, vários tribunais e várias amici curiae que estão inscritos, que será julgado em conjunto com o referendo em medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental 530 do Pará, de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, sendo aqui requerente o governador do Estado do Pará, interessado o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, amicus curiae também inscritos, e somados todos os amici curiae, são 6, e faríamos então a divisão do tempo em meia hora. Eu tinha contado 6 só na minha se seriam 6 mesmo, porque são processos distintos com amicus curiae distintos. Mas o objeto é o mesmo, não seria? A matéria de fundo é a mesma, tem algumas vicissitudes, eis que, na primeira hipótese, estamos diante da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal e, no caso do Pará, da Empresa de Assistência e Extensão Rural do Estado do Pará e a submissão não ao regime de precatórios, de modo Pergunta a todos os amici curiae se poderiam ser 6 minutos, então, poderiam ser 6 minutos? Fazemos 6 minutos para todos e com isso pois não, presidente, conseguimos dar sequência. Para o relatório, ministro pois não. Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, senhoras e senhores advogados, vou procurar sumariar, senhor presidente, porque como há vários inscritos para sustentação oral, creio que poderemos aurir das sustentações os diversos aspectos que contribuirão para o desate de ambas as controvérsias. No primeiro caso, estamos diante de referendo à medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 524, oriundo do Distrito Federal. Tanto aqui quanto na seguinte, na 530, estamos em face de medida cautelar que se traz a referendo, por isso também vou procurar sumariar, eis que o deferimento já, obviamente, é do conhecimento das partes e também dos eminentes colegas que conhecem dessa matéria de diversos outros precedentes, além desse que está sob a mesa. No primeiro caso, além do interesse da administração pública, como Vossa Excelência mencionou, senhor presidente, há interesse dos trabalhadores, de advogados, da própria Ordem dos Advogados do Brasil e também interesse de diversos amici curiae que foram admitidos no feito. E aqui, a rigor, à guisa de relatório,
em se tratando de referendo de medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo governador do Distrito Federal, em face de decisões proferidas no âmbito da jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, o que se coloca ao debate, vale dizer a assim denominada vexata quaestio, é a rigor, a natureza jurídica da Companhia Metropolitana do Distrito Federal. Responder a essa pergunta, a rigor, desata esta matéria. E, portanto, o que ensejou que essa DPF viesse a este tribunal, segundo se alega na respectiva petição inicial, nesta 524, foi o bloqueio de patrimônio da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, o Metrô DF, disponível este patrimônio em contas no Banco de Brasília e no Banco do Brasil, com o objetivo de pagar verbas trabalhistas e devidas a seus empregados. Em 8 de agosto de 2018, a partir de juízo preambular, deferia medida cautelar ad referendo do Tribunal Pleno, com base no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 9882, para fim de determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e as varas trabalhistas com jurisdição no Distrito Federal que suspendam as medidas de execução típicas de direito privado empreendidas contra o metrô DF, impossibilitando as constrições patrimoniais e inscrição da entidade no cadastro de devedores trabalhistas, bem como a suspensão imediata de bloqueios originários de débitos trabalhistas do metrô DF em contas dessa empresa, devendo haver imediata liberação dos valores bloqueados. Esse é a síntese daquela decisão. Eu reproduzo no relatório o inteiro teor da decisão, a alegação fundamental por parte da autora, do autor desta ADPF, é que a Companhia Metrô do Distrito Federal presta serviço público em regime de monopólio e, portanto, sujeita a sistemática execução de quantia certa contra a Fazenda Pública. As informações foram coletadas, eu reproduzo na decisão as manifestações do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, da Advocacia Geral da União, assentei o cabimento da DPF, citei precedentes nesse sentido e, evidentemente, também procurei nuclear o debate sobre a natureza jurídica, como já disse e reitero, da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Faço um histórico da criação dessa entidade desde 28 de julho de 1993, na forma de empresa pública em modalidade de sociedade por ações, assegurada participação mínima em 51% do capital social do Distrito Federal e vinculada à Secretaria de Transporte. Reproduz a legislação e, a rigor, senhor presidente, ainda em fase de relatório, mas tentando contribuir com as sustentações orais que virão ao assomarem a tribuna os ilustres advogados e advogadas, a diretriz jurisprudencial desse tribunal, em numerosos precedentes que aqui cito, que é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista, prestadores de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. O que debater-se-á aqui é se essa empresa tem ou não natureza concorrencial. A liminar deferida acolheu provisoriamente, ao menos, a cautelar, melhor dizendo, os argumentos constantes da petição inicial, ancorei-me em alguns precedentes que aqui menciono, dentre eles o referendo de medida cautelar na DPF 437 da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, por igual na medida cautelar 405, também referendo de ADPF, que cito na íntegra, menciono precedentes nessa direção de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma deste tribunal, o recurso ordinário 111.1425 da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso e perante a segunda turma da relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, no recurso ordinário 852
852-302. E, em resumo, a Procuradoria da República manifestou-se pelo deferimento da cautelar e pela procedência do pedido. A presidência do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região reiterou, ao final, os termos das informações pleiteadas. Como disse, admitidos foram diversos amici curiae, e este é o relatório do referendo na medida cautelar na ADPF 524, senhor presidente. E para relato conjunto, creio que faço da seguinte, dizendo tão simplesmente que na hipótese do referendo à medida cautelar na DPF 530 do Pará, a matéria de fundo diz respeito a circunstância similar e aqui, nada obstante, se refira à Emater Pará, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará. Também foi iniciativa do governador daquele estado, a ADPF, em face de decisões proferidas no âmbito da jurisdição lá do TRT da 8ª região. Portanto, feita a oitiva prévia das respectivas autoridades, inclusive da Advocacia Geral da União, reproduzo todos esses elementos e é o relatório. Agradeço ao eminente relator. Para iniciar, chamo à tribuna o Dr. Hilton Norberto Robre Filho, que falará pelo Amicus Curiae, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Excelentíssimo presidente Dias Toffoli, excelentíssimo ministro relator Edson Fachin, em nome de quem cumprimento todos os ministros dessa excelsa Corte Constitucional, Procuradora-Geral da República, meus colegas advogados. A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho defende a rigidez dessas decisões que foram proferidas pelos seus associados, seja do TRT da 10ª região, seja do TRT da 8ª região, por 3 razões principais. A primeira razão principal, que tratam-se de decisões que concretizam a Constituição, especialmente o constitucionalismo social, dando a dignidade concreta aos trabalhadores nas reclamatórias trabalhistas, nas ações trabalhistas que são apresentadas, propostas na Justiça do Trabalho. Reconhecendo, assim, os importantes direitos previstos no artigo 7º, direitos fundamentais aos trabalhadores. A segunda razão trazida é que nas decisões que são objeto de ataque e impugnação nessas 2 ADPFs, observa-se também a observância plena do devido processo legal em todas as suas acepções, na decisão que esses magistrados tomaram e, especialmente, uma efetividade na busca da garantia desses direitos, né? Como todos nós sabemos, a partir da lição da doutrina, me recordo aqui a doutrina do ministro Luiz Roberto Barroso, da efetividade dos direitos fundamentais, nada basta a previsão dos direitos fundamentais sem a existência de mecanismos processuais aptos a ensejarem a obtenção de direito este que foi reconhecido. Tanto é assim que a duração razoável do processo prevista na Emenda Constitucional 45 milita em favor dessas decisões que são tomadas pela Justiça do Trabalho e, especialmente, a modalidade de constrição judicial que esses juízes, desembargadores, em suas decisões, ao interpretar a Constituição, implementaram. E aí já avançamos para a terceira argumento, a terceira estrutura que milita favoravelmente a cumprimento, a observância da Constituição, diz respeito à modalidade de constrição judicial que, no entender com a máxima vênia da Magistratura do Trabalho, da Associação das Magistraturas do Trabalho, foi plenamente observada a Constituição Federal. Entende a Ana Matra que o artigo 100 da nossa Constituição estabelece a administração direta, estabelece a autarquia, estabelece a fundação pública, a sujeição ao regime de precatório. De outro lado, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, estabelece as empresas públicas, como é o caso do metrô do Distrito Federal, e também as sociedades de economia mista, o regime privado, de personalidade privada. Dessa forma, e esse é um tema que foi objeto de análise pelos tribunais regionais do trabalho, entende-se que se aplica o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, e não o artigo 106. Inclusive, há
precedente deste excelso Tribunal Federal, não do plenário, mas da primeira turma, da lavra do eminente ministro Marco Aurélio, no agravo de instrumento 47.3310, de origem do Paraná, julgado este de 2016, onde o ministro Marco Aurélio estabelece na sua ementa que empresa pública não se aplica o regime de precatórios, inadequação. Esse é o entendimento que a Anamatra sustenta da tribuna sobre a não incidência para as empresas públicas da economia do regime precatório. Mas sabemos também que é um tema controverso no Supremo Tribunal Federal e há também entendimentos importantes dessa casa, em sentido de que especialmente a sociedade de economia mista, não incidiria o regime de precatório no caso de ela atuar em concorrência e também quando ela distribui lucros, né? Nesse sentido, nós temos, por exemplo, a decisão do eminente ministro Roberto Barroso, no recurso extraordinário 11.424, originário, aqui não me diz, não tem a origem dele, mas que também recentemente, em 2018, na primeira turma, estabeleceu que não cabe regime de precatório quando há concorrência e quando há distribuição de lucros. Em relação ao metrô, entende com a máxima vênia a Associação dos Magistrados do Trabalho que há sim concorrência, que não é um regime de monopólio. Por quê? Porque a Lei de Mobilidade Urbana, a Lei Federal de Mobilidade Urbana, prevê expressamente diversas formas de transporte, e expressamente prevê no artigo 3º transporte público e transporte privado, tendo diversas formas dos cidadãos de Brasília escolherem transportes para sua locomoção. Eles podem escolher utilizar o metrô, eles podem utilizar o ônibus, ele pode estudar táxi, que é por meio de outorga, pode utilizar mecanismos de aplicativo. Então, no entendimento com a máxima vênia da Anamatra, há claramente concorrência. E o outro requisito previsto, que diz respeito à distribuição de lucros, os amit curiae, juntaram documentos onde demonstram a distribuição de lucros para os funcionários do metrô Distrito Federal. Então, por essas razões, com a máxima vênia, a Anamatra vem a esse Supremo Tribunal Federal pleitear a manutenção das decisões dos seus associados, os magistrados do trabalho, os desembargadores, que a partir da motivação, da interpretação motivada da Constituição e especialmente atento à garantia dos direitos ali reconhecidos, que se aplica o artigo 173 e não se aplica o regime de precatórios. Obrigado, excelência. Agradeço ao doutor Hilton. E falará agora, pelo amicus curiae, Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Matheus Bandeira Ramos Coelho. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor relator, a quem cumprimento as senhoras e senhores ministros, ilustre Procuradora-Geral da República. Falo aqui, excelência, sustento aqui em nome da OAB do Distrito Federal, também, como o colega anteriormente falou, sustentou pela improcedência da DPF. O eminente relator, com a devida vênia da liminar deferida, questionou logo no início do seu relatório que uma questão central para definir se a natureza jurídica do metrô do DF ensejaria os precatórios, ensejaria a submissão ao regime dos precatórios, nós temos que, o entendimento da OAB, que o próprio Distrito Federal responde essa pergunta. Em que momento, excelência? No momento que, nas mais de 50 reclamações trabalhistas, que tramitaram aqui no Tribunal da 10ª Região, o próprio GDF defende, os próprios procuradores do GDF defendem textualmente a ilegitimidade do governo do Distrito Federal para estar constante no polo passivo dessas demandas. Inclusive, em diversos processos, eles alegam ilegitimidade, eles alegam que o metrô tem patrimônio próprio, tem administração e orçamento próprio, e dessa razão não há que se confundir o patrimônio do governo do Distrito Federal, que, diga-se de passagem, não teve nenhuma conta bloqueada, não houve todos esses bloqueios, que ora se impugnou na presente ADPF, nenhuma conta do governo do Distrito Federal bloqueada. Todas as contas foram do metrô, que na maioria das oportunidades há o pagamento espontâneo dessa dívida. Portanto, o próprio Distrito Federal reconhece, os próprios procuradores reconhecem
que o GDF, que o governo do Distrito Federal, não é parte legítima para compor. Por quê? A Lei 513, que criou o metrô, previu orçamento próprio, previu administração própria, inclusive nós da OAB defendemos a ilegitimidade ativa do governador do Distrito Federal, pois o metrô tem presidente, ele tem órgão que está apto a representá-lo, em juízo, inclusive. Isso está previsto na Lei 513. Dessa forma, Excelência, a OAB entende que não é devido à aplicação do regime de precatório ao metrô, tendo em vista que ela possui patrimônio próprio, possui orçamento, possui nas ações trabalhistas todas as alegações de que não há confusão entre os patrimônios e, dessa forma, o OAB entende que deve ser julgada improcedente a presente ação. É o que tinha a dizer. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Matheus. Agora falará pelo Amicus Curiae, Associação de Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, a doutora Elise Ramos Correia. Boa tarde, excelentíssimo ministro-presidente Dias Toffoli, excelentíssimo ministro relator, a quem cumprimento os demais da turma do Supremo. Eu queria iniciar aqui a minha sustentação destacando que trata-se de matéria de amplo interesse social, né? A gente está discutindo aqui a empresa pública que tem personalidade jurídica de direito privado, que contrata seus empregados pelo regime seletista. Não existe qualquer benesse de servidor público, nem estabilidade, né? E que, de forma persistente, ataca direitos fundamentais para depois pretender delegar as responsabilidades aos cofres públicos do Distrito Federal, né? A Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal vem a essa Suprema Corte para apresentar a realidade fática do metrô perante a Justiça do Trabalho. Informando, inclusive, que a Companhia Metropolitana, como bem disse a OAB, nunca pagou qualquer crédito via precatório até o presente momento. Ao contrário, seus pagamentos são feitos todos de forma espontânea, né? Jamais, sejam depósitos recursais, depósitos judiciais, nunca ocorreu bloqueio em conta, seja do GDF ou seja do próprio metrô. Sempre ocorreu pagamento espontâneo por parte da Companhia Metropolitana. Isso se faz, inclusive, porque sequer a necessidade de autorização do pagamento da lavra pelo pelo governador do Distrito Federal, mas tão somente pelo diretor-presidente do metrô, né? Importante também o registro de que as execuções trabalhistas nunca prejudicaram a atividade da empresa. Tanto é assim que sequer se noticia ou tem rumor de que uma única viagem de trem tenha sido impossibilitada ou sequer tenha sido ameaçada de não ocorrer em virtude de pagamento de execução trabalhista. Cabe ressaltar que o DF ele não está confortável financeiramente para absorver tais dívidas. E, só para se trazendo a baile o que já consta nos autos, há 9.915 credores hoje, aguardando pagamento de precatórios que estão datados desde 2002. Ou seja, hoje temos o GDF dispõe de mais de 20 anos para fazer pagamento de suas dívidas, né? O cenário do pagamento por precatórios não guarda, então, qualquer consonância com a natureza do metrô. Há uma por não ser ente federado, 2, porque sua receita não é exclusiva do Distrito Federal, 3, porque não desempenha apenas uma atividade, mas explora diversas atividades econômicas, a 4, porque sua conta bancária não se confunde com a conta bancária do DF, e a 5, porque as dívidas trabalhistas possuem previsão em seu orçamento e balancete, né? E 6, porque detém liquidez e são pagas espontaneamente. Sendo assim, a Associação dos Advogados Trabalhistas, ela entende pelo pagamento direto e a improcedência da ação. Obrigada. Agradeço a doutora Elise. Agora falará pelo Amicus Curiae, Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transportes Metroviários e também urbanos coletivos de passageiros sob trilho do Distrito Federal, Sindimetrô DF, o doutor Regis Cajati Barbosa Braga, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Eu queria cumprimentá-lo e ao eminente relator, em nome de todos os ministros presentes,
doutora Raquel Dodge também, e vamos iniciar. Eu observo de início que a petição inicial apresentada pela Procuradoria do Distrito Federal não trouxe aos autos a lei de constituição do metrô. Essa lei é de fundamental importância porque é nela que define o que foi pontuado pelo ministro relator, a questão da natureza jurídica do metrô. E eu preciso, nesta tribuna, ressaltar 3 dispositivos da lei que é fundamental para a compreensão dessa natureza jurídica. O primeiro é o parágrafo 2º do artigo 1º, que diz que o metrô DF possui personalidade jurídica de direito privado. Segundo dispositivo, o parágrafo 4º do mesmo artigo, que determina que o metrô DF disporá de patrimônio próprio e gozará de autonomia administrativa e financeira. Então, esse ponto é fundamental porque nunca nós tivemos, nas execuções trabalhistas movidas, decorrentes de reclamações trabalhistas dos seus trabalhadores, constrição judicial de qualquer bem ou conta do Distrito Federal. E a pergunta que emerge dessa situação é por que o Distrito Federal, que já não está com suas contas em bom estado, como foi bem debatido aqui nas ações anteriores, hoje mesmo nessa corte, por que ele avocaria para si o pagamento de dívidas que não lhe diz respeito? Dívidas decorrentes apenas e de competência exclusiva do próprio metrô, que, como dito aqui, possui patrimônio e autonomia administrativa e financeira. E a outra questão que faz importância aqui eu destacar, também na lei do metrô 513 de 93, é o parágrafo 5º, ministro relator. Porque, neste caso aqui, nós temos o dispositivo que diz: o metrô DF poderá delegar a pessoa jurídica ou a consórcio de empresas que demonstrem capacidade de desempenho os serviços metroviários e rodoviários de passagens em sua área de influência, mediante licitação de modalidade de concorrência por meio de concessão pelo prazo de 25 anos, obedecidas as condições regulamentares necessárias à prestação e adequação de serviço. Então, nós temos aqui que a lei definiu que o metrô, a atividade metroviária, não está restrita apenas ao transporte metroviário, mas também rodoviário. E dizer que não há concorrência entre as diversas empresas que atuam no mercado, no Distrito Federal, no âmbito rodoviário, seria negar a própria lei que definiu e rege o metrô no Distrito Federal. Diante disso, eu volto a destacar as questões que são inerentes e foram citadas como paradigma no relatório de Vossa Excelência. A primeira delas é a DPF 387, que por muitos dos ministros aqui, ao analisar questões similares, vem aplicando as prerrogativas de fazenda ou regime de precatório a empresas públicas. O caso em comento 387, que é utilizado como norte e balizador dessas questões, ela não guarda qualquer relação com o metrô DF, porque naquele caso nós temos uma empresa pública, a Engerp, que é do Piauí, que não possui recursos próprios, não possui patrimônio próprio, e todas as execuções trabalhistas contra aquela empresa foram objeto de constrição judicial das próprias contas do Estado do Piauí. Ou seja, nós temos situações da Engerp, na ADPF 387, constrição das contas do Estado do Piauí, e temos o metrô DF com constrição apenas dos recursos e de contas do metrô DF. Essa divergência é fundamental para nós compreendermos, porque nós não podemos colocar na vala comum toda e qualquer empresa pública. Senão, o dispositivo do inciso 2º do artigo 173 da Constituição não terá mais aplicação, pois toda empresa pública terá que pagar suas dívidas através do regime de precatório. Então, essa questão, creio eu, que deve ser perquirida aqui nos debates, para que nós não coloquemos todas as empresas, e o metrô, especialmente, por possuir, repito, patrimônio próprio e administração independente,
nessa vala comum dessas empresas que são completamente dependentes do Estado. E, para finalizar, o metrô, além de possuir essa possibilidade do transporte rodoviário, como eu citei na lei, nós temos a concorrência direta com outros modais, também foi colocado aqui da tribuna. O metrô hoje tem uma linha que funciona em Y, sai de Samambaia, Ceilândia, até a rodoviária do Plano Piloto. Em todos esses deslocamentos, nós temos os modais de ônibus também, que utilizam a mesma linha. E mais ainda, para finalizar, o sistema de transporte público no Distrito Federal unifica todos os modais de transporte. É o bilhete único. O trabalhador ou usuário do transporte utiliza um bilhete único e ele pode se valer do metrô, do ônibus, concomitantemente, ou não. Então, nós não podemos excluir o metrô desse modal, desse sistema único de transporte, sob pena de ignorar o sistema utilizado pelo Distrito Federal e implantado até o momento. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Agradeço, doutor Regis. Agora falará pelo Amicus Curiae, Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Transportes Metroviários de Veículos Leves sob Trilhos, de Operadores de Transporte Coletivo de Passageiros sob Trilhos e Monotrilho Fenamento, o doutor César Brito. Senhor presidente, senhores ministros, senhora procuradora, colegas advogados, servidores da casa, que tenho a honra de apresentar como seu advogado da sua federação. Queria pedir vênia ao nobre relator para acrescer à sua pergunta fundamental duas outras de importância para compreendermos o caso. A primeira pergunta é: qual a natureza jurídica dos transportes públicos no Brasil? Desta resposta também se poderá levar à conclusão desse processo. A segunda pergunta, usando uma expressão do ministro Barroso, hoje na sessão inaugural, seria dizer que há preceito fundamental transformar um crédito alimentar na vala venturosa dos precatórios impagáveis, trazer para dentro do Estado um crédito alimentar que está sendo cumprido rigorosamente, transformando esse crédito alimentar em verba de difícil solução para o trabalhador? Esse é um preceito fundamental? São duas perguntas extremamente importantes. A primeira, da qual a natureza jurídica dos transportes públicos, gostaria de dizer de público que eu defenderia a tese do monopólio. É atividade do monopólio. É atividade que seria estatal como atividade fim. Essa é a minha compreensão filosófica, mas não é a compreensão da Constituição. A Constituição disse claramente, e os estados também, e o estado de São Paulo é um exemplo típico, em que a atividade de metrô é exercida por várias empresas, dentre elas a estatal, a linha 3, a linha amarela, por uma empresa concessionária privada, a linha lilás também. Tudo isso responde à questão de que os serviços públicos, de transportes públicos do Brasil, são atividades concorrentes. E o Estado escolhe a sua modalidade. Aqui, no Distrito Federal, escolheu-se a modalidade concorrente, e é muito bem claro quando nós discutimos o sistema de passagem do bilhete único. No bilhete único, se demonstra que há uma atividade concorrente. No mesmo bilhete, no bilhete pago, se paga a passagem do metrô e a do ônibus comum, mostrando claramente que o sistema é um sistema único, em que eles concorrem com a atividade lucrativa, que é a segunda questão. Há lucros no metrô? Claro que sim. E o sistema adotado é de cotas. Um dos sócios cotistas, o Banco do Distrito Federal, que os bancos visam lucro. Está juntado nos autos, acordo coletivo de trabalho, em que se distribui lucros. Se é atividade lucrativa, não há que se falar em monopólio. Repito, infelizmente, porque a tese do monopólio é a tese que os trabalhadores adorariam defender desta tribuna. Mas a atividade é absolutamente
concorrente. A segunda questão é correto transformar, princípio fundamental, transformar pagamento de verbas salariais, que é a matéria-prima da Justiça do Trabalho, no sistema de precatório? Evidentemente que não. Nós passamos o período da tarde aqui para discutir exatamente o que fazer com os precatórios no Brasil. O que fazer com esse sistema em que o Estado assume publicamente o seu calote, ou a própria torpeza, não paga e se diz que não pode pagar, porque o volume é muito grande. Vamos trazer mais volumes para o Distrito Federal? Essa pergunta foi respondida já agora, quando se procurou dizer que é preciso dar um basta no sistema de pagamento do Estado. O Distrito Federal claramente fez uma opção, a opção de transformar o seu sistema de transporte público interligados no bilhete único. Evidentemente que há nos autos informação de que o Estado paga ao metrô alguns valores, e não são pequenos. Esses mesmos valores pagos por Estado ao metrô decorrem da sua atividade social, porque fez uma opção da passagem gratuita para estudante, fez a opção legal de passagem gratuita para pessoas com deficiência. E essa opção do Estado, ao remunerar o metrô, também exerce no que se refere às empresas de ônibus. As empresas de ônibus do Distrito Federal e do Brasil todo recebem milhões do Estado para compensar a sua política de passagem gratuita para estudante e para pessoas com deficiência. Nós ousaríamos pensar que as empresas de ônibus também estariam sujeitas ao sistema de precatório, porque recebem remuneração do Estado nessa função? Claro que não, porque o artigo 173 nos dá o nosso norte. Quando o Estado exerce atividade econômica, faz uma opção com a atividade econômica, ele não pode ser diferente dos demais entes da atividade privada. E cito, já que representa a Federação Nacional, e trago mais uma vez o testemunho de São Paulo. Ora, se nós dissermos que a atividade do metrô é monopólio, nós estaríamos estabelecendo aqui uma concorrência desleal do Estado de São Paulo com as empresas privadas. 5 linhas. 3 do metrô de São Paulo, 2 de empresas privadas distintas. Uma pagaria precatório, a outra não pegaria precatório. Não só dos débitos trabalhistas, também de suas compras, dos seus vagões e dos seus investimentos. É exatamente essa fórmula que a Constituição estabeleceu no artigo 173, vedando-a. Obrigado, Excelência. Agradeço ao doutor César Brito. E agora, o último inscrito para falar, pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agropecuário e Fundiário do Estado do Pará, STAF-PA, doutor Alexandre Simões Lindoso. Presidente, só para saber se eu adio as audiências do gabinete, Vossa Excelência pretende prosseguir na apreciação? Não. Não? Vai encerrar nas sustentações. Tá bem. Eu agradeço. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem saúde os integrantes dessa Suprema Corte, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República. A questão que se põe em discussão nos presentes autos, senhor presidente, senhores ministros, é a escolha entre 2 sistemas de execução. Um mais favorável, obviamente, aos trabalhadores, já que o móvel desta ADPF são créditos trabalhistas que foram objeto de execução direta, com a constrição de valores diretamente das contas da Emater Pará, e a outra é a submissão desses créditos trabalhistas de natureza, portanto, alimentar, ao regime de precatórios, como foi bem frisado pelo doutor César Brito, que me antecedeu na tribuna, foi o mote desta tarde de julgamentos aqui perante esta Suprema Corte. E o ponto fulcral, senhor presidente e senhores ministros, que destrincha o nó desta ADPF se a Emater Pará engendra sua atividade com o intuito de obtenção de lucro
e se ela também engendra esta mesma atividade à luz de um regime concorrencial. Gostaria de enfrentar esses dois pontos inicialmente, senhor presidente e senhores ministros, valendo-me de uma diferenciação, porque foram invocados na liminar deferida pelo eminente relator na ADPF dois precedentes. O primeiro da empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí, S.A., Engerpi. E lá, na ADPF 387, onde esta empresa, as atividades dessa empresa foi objeto de questionamento, constou lá que o seu objetivo principal, cuja maioria da capital pertence ao Estado do Piauí, conforme previsão legal, capacitar, aperfeiçoar, absorver, redistribuir e ceder pessoal para órgãos e entidades da administração pública estadual, objetivando otimizar a utilização e o gerenciamento de recursos humanos do poder público estadual, garantir-lhes produtividade no exercício de suas atividades. A empresa de gestão de recursos do Estado do Piauí, então, funciona, na verdade, como um grande departamento de recursos humanos daquele ente federativo, o que em nada se equipara, obviamente, com as atividades da Emater Pará. Mas na ADPF 437, também da eminente ministra Rosa Weber, um outro precedente foi invocado. E aqui a similitude de situações cala mais fundo, porque nessa ADPF 437 figurava a situação da Emater Ceará. Então temos duas Ematers a serem comparadas. A grande distinção, senhor presidente e senhores ministros, é que há uma declaração nos autos da ADPF 437 em que consta textualmente, assinada pelo presidente da Emater Ceará, declara ainda que em todo o território do Estado do Ceará não existe nenhuma outra entidade, pública ou privada, que desenvolva as mesmas atividades técnicas, razão pela qual detém a exclusividade do serviço por ausência de competitividade. Este é o ponto que corretamente levou à aplicação da jurisprudência que excepciona a execução direta e atrai o regime do precatório à Emater Ceará. Isto ocorre com a Emater Pará com a máxima vênia? Não, senhor presidente e senhores ministros. Isso foi provado nos autos documentalmente quando na intervenção do sindicato na condição de amicus curiae. Trouxemos naquela oportunidade um relatório de atividades elaborado pela própria Emater Pará. Vejam, vossas excelências, o que consta textualmente, redigido pela própria Emater Pará. A Lei Geral de Ater, 12.188, de 11 de 1 de 2010, em seu artigo 19, estabelece que a contratação dos serviços de Ater será realizada por meio de chamada pública, o que permite a livre concorrência entre as prestadoras de Ater, de tal forma que a melhor proposta para a execução dos serviços previstos nos editais seja aquela contratada. No ano de 2013, a Emater Pará contratou e treinou técnicos extensionistas a desenvolver serviços de Ater através das seguintes chamadas públicas. E elenca uma série de chamadas públicas em que a Emater Pará concorreu com outras entidades públicas e privadas para o exercício da atividade técnica de extensão rural. Então, outros documentos são vários, senhor presidente, em que resultados de chamadas públicas, em que ora a Emater Pará figura como eliminada, ora como primeira colocada, ora como segunda colocada, evidenciando claramente o regime de concorrência em que ela se insere no exercício da sua atividade no âmbito do Estado do Pará. Não fosse só isso, a Emater Pará, no seu estatuto, consta claramente que ela pode ser contratada por órgãos públicos e privados mediante remuneração, artigo 7º, o que denota a presença de receita própria para os custos de suas atividades. Na própria lei de fundação, senhor presidente, já caminhando para a conclusão, consta que o Poder Executivo poderá autorizar o aumento de capital da Emater Pará mediante incorporação de lucros. Consta na lei de fundação da Emater Pará. Se incorporação de lucros é previsão de aumento, é porque esta empresa pública tem, dentro de suas finalidades, a obtenção de lucros. Então,
com essas questões, com esses pontos que diferenciam o caso da Emater Pará daquele relativo à Emater Ceará, senhor presidente, é que se requer que seja aplicado, sim, o regime do artigo 173, com a prevalência da execução direta, com a penhora de numerários, tal como procedeu o TRT da 8ª região, e seja afastado o entendimento de que, no caso, haveria exclusividade, porque não há, e ausência de lucros, que também não há, para que seja efetivamente equiparada a Emater para as demais empresas com as quais concorre e que não lhe seja indevidamente atribuída uma vantagem dentro do mercado que se posiciona no Estado do Pará. Agradecendo a Vossas Excelências pela atenção. Agradeço, doutor Alexandre. Declaro suspenso o julgamento destes dois feitos. Eles retornarão no início da sessão de amanhã. E desejando a todos uma boa noite e agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.